Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rodrigo do canal Só Números e nessa videoaula nós vamos continuar o estudo dos triângulos e nós vamos falar dos casos de congruências, beleza? Nós temos aqui o primeiro caso que fala lado, 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 eu vou explicar isso, claro. O segundo caso, lado, ângulo, lado. O terceiro caso, ângulo, lado, ângulo. O quarto caso, lado, ângulo, ângulo oposto. E um quinto caso que eu vou mencionar bem no fim da aula, beleza? Vamos para a aula? Pessoal, começando então o estudo de congruência entre dois triângulos ou até mais, a primeira coisa que eu vou falar sobre esse estudo é a importância dele. Existem vários exercícios que para você poder resolver, você precisa achar a proporcionalidade entre triângulos que estão envolvidos ali. Ou mesmo até dizer que dois triângulos são iguais, são congruentes. Para afirmar que dois triângulos são iguais, você precisa conhecer os elementos desse triângulo. Por isso eu coloquei aqui, dois triângulos. Primeiramente, vamos estudar esses dois triângulos, só isso. Depois nós vamos para os casos de congruência. O que eu gostaria que você imaginasse é o seguinte, eu coloquei aqui dois triângulos que você vai considerar que são triângulos retângulos, com ângulo de 90 graus, certo? Tá. Nesse triângulo aqui, eu vou colocar aqui um ângulo de 30 graus e aqui um ângulo de 60. Aí, 60 mais 30 é 90, 90 mais 90 é 180, então tá certo. E eu quero que esse triângulo tenha essas mesmas características aqui, dos ângulos. Então eu vou colocar que aqui em cima, é um ângulo de 60 graus, certo? E aqui um ângulo de 30 graus. Veja que por enquanto eu tenho dois triângulos que têm os mesmos ângulos. Isso quer dizer que esses triângulos são semelhantes, que eles têm uma proporcionalidade entre as medidas dos lados. Por exemplo, um triângulo pode ser pequeno e o outro grande, mas é como se fosse uma ampliação um do outro. Não existe distorção. Só que o que eu quero estudar aqui são os casos de congruência. E congruência é você garantir que os triângulos são iguais. Talvez eles não estão posicionados do mesmo jeito. Um está assim e o outro assim. Mas eles têm as mesmas características, os mesmos ângulos e as mesmas medidas dos lados, tá? Então dá uma olhada aqui, Nesse triângulo eu tenho os três ângulos iguais e agora eu vou começar a colocar medidas nos seus lados. Vamos supor aqui, que a hipotenusa desse triângulo retângulo meça 5 centímetros. Então, o lado correspondente nesse outro triângulo é o lado que fica oposto ao ângulo de 90 graus, certo? Então, aqui, 5 centímetros. No lado oposto ao ângulo de 30, eu vou colocar 3, não vou escrever mais centímetros, tá? No lado oposto ao ângulo de 30, eu vou colocar 3, também centímetros. E por último, eu vou colocar aqui, no lado oposto ao ângulo de 60, 4 centímetros. No lado oposto ao ângulo de 60, 4 centímetros. Veja que esses dois triângulos, eles têm 6 características em comuns. Os três ângulos são congruentes. Essa palavra congruente você pode entender como igual, mas no termo certo e correto são ângulos congruentes, mesmo porque eles não ocupam o mesmo lugar no espaço, eles têm a mesma medida, mas em lugares diferentes. Então são ângulos congruentes. A mesma coisa acontece com os lados, são três lados congruentes, lados iguais. Veja que nós vamos chamar de lado correspondente, por exemplo, ângulo de 90 graus, ângulo de 90 graus. Então esses dois ângulos são correspondentes. E os lados opostos aos ângulos correspondentes são lados correspondentes. Tudo bem. Então eu já tenho a certeza que os três lados são iguais, congruentes, os três ângulos são congruentes, então os dois triângulos são congruentes. Numa linguagem comum, são dois triângulos iguais colocados em posição diferentes. Tá, suponhamos que você precise determinar se dois triângulos são congruentes, iguais. Só que você vai ter que olhar toda vez se existem
esses 6 itens iguais nos dois triângulos? Não. Veja que, para você garantir pelos casos de congruência que dois triângulos são congruentes, você precisa observar 3 itens. No primeiro caso, lado, lado, lado. No segundo caso, lado, ângulo e lado. No terceiro caso, ângulo, lado, ângulo. E no quarto caso, lado, ângulo, ângulo oposto. Só que tem muitos alunos que se confundem com isso. Então eu vou falar para vocês o seguinte, ó. Eu vou tentar fazer numericamente ou com letra, o jeito que eu achar mais prático para você entender. Vamos ver no primeiro caso de congruência de triângulo. Imagina que eu tenho esses 2 triângulos e eu preciso determinar uma certa medida aqui. Essa medida já está aqui. Só que eu só posso usar essa medida aqui se eu garantir que esses triângulos são congruentes. Aí eu observo o seguinte, ó, lados correspondentes. 2 triângulos são congruentes, vou repetir, 2 triângulos são congruentes, você entenda como triângulos iguaizinhos. Quando eles têm os 3 lados iguais. Se você vier nesse triângulo e esse lado aqui medir A, e esse ângulo aqui, ó, medir A. Aí você vai no outro triângulo e pega, ó, o lado oposto ao ângulo. Aí o ângulo A é aqui, ó. Qual é o lado oposto a esse ângulo A que é correspondente com esse? Esse lado aqui, certo? Veja que os triângulos agora eu desenhei justamente na mesma posição. Se esse lado tem a mesma medida desse, então, beleza, nós já temos 2 lados com a mesma medida. Aí, agora eu não vou escrever mais a parte do ângulo, tá? Eu só fiz isso para dizer o seguinte, ó. Se esse ângulo tá aqui e o lado oposto é esse, se no outro triângulo o ângulo correspondente, então o lado correspondente é o oposto, tá? Agora eu não coloco mais. Então, beleza. Esses 2 triângulos têm a garantia de um lado igual para cada um. Esse lado igual a esse. Perfeito. Aí você vem e pensa, ah, não, mas espera aí. Esse lado aqui, ó, também é igual a esse. Então, esses 2 lados que são correspondentes também são congruentes, também possuem a mesma medida. Por enquanto, você tem 2 lados congruentes. Isso não garante que o terceiro seja. Vamos descobrir. Aí você vai lá e descobre que o terceiro lado também é igual. Esse lado tem a mesma medida desse, ou seja, é congruente. Se um triângulo tem os 3 lados com as mesmas medidas, então com toda a certeza do mundo, esses triângulos são correspondentes. E isso quer dizer que os seus ângulos também são correspondentes. Aqui o ângulo C e aqui o ângulo B. O ângulo sempre oposto ao lado assim, tá? Eu poderia colocar aqui com letra maiúscula esse Bzinho aqui, né? Aí ficou B, beleza? E aqui eu não coloquei ainda, vamos colocar com letra maiúscula aqui. Perfeito. Beleza, então é o seguinte, você está fazendo um exercício. Os 2 triângulos que você tem na mão têm os 3 lados com a mesma medida. Então é certo que os ângulos deles também têm a mesma medida, esses triângulos são congruentes. E fim de papo. Vamos para o próximo. Agora nesse aqui, ó, um pouquinho mais bonito. Veja que nesse aqui você fala assim, lado, ângulo, lado. Veja que eu coloquei 2 triângulos, certo? 2 triângulos. E aí eu quero descobrir, poxa, será que esses triângulos são congruentes, possuem todas as mesmas medidas? Aí eu descubro que esse lado aqui, ó, vou colocar aqui, esse lado mede A, e no outro triângulo aqui também mede A. Então veja, eu já vi que o lado tá certo, ó, o lado coincidiu. Agora, o próximo termo é o ângulo. Então, ou esse ângulo de cima que encosta nesse lado, ou o ângulo de baixo que encosta nesse lado que eu falei, são iguais, são congruentes no outro. Aí você descobre que aqui, vamos supor aqui, ó, é um ângulo B. E que nesse aqui também é um ângulo B. Então, por enquanto, você tem a seguinte satisfação. Os 2 triângulos têm lados iguais, os 2 triângulos têm o ângulo igual, tá? Então aqui também bateu. Aí você tem que verificar se existe um outro lado. Só que você não pode pegar esse lado aqui, ó. Você tem que pegar o lado que forma o ângulo, ó. É lado, ângulo, lado. Lado,
ângulo, lado. Se esse outro lado aqui for igual, você ainda não tem garantia nenhuma. Ainda não. Nós estamos estudando lado, ângulo, lado, certo? Então, esse lado aqui, ó, vamos supor que mede C unidades, aqui também mede C unidades. Pronto. Se lado, ângulo, lado são congruentes, então você tem dois triângulos congruentes. E aí você pode terminar. Se esse lado mede C, com certeza esse ângulo aqui é C e aqui também é C. Ângulos congruentes. Se aqui é A e aqui é A, então aqui vai ser o ângulo A e aqui vai ser o ângulo A. E aí você tem novamente, você verificou 3 itens, mas você tem a certeza que os 6 itens são iguais. Você reduziu o seu trabalho em 50%, beleza? Então nós já vimos o caso. Lado, lado, lado. Se 3 lados são congruentes, os triângulos são congruentes. Nós vimos lado, ângulo, lado na ordem. Então, lado, ângulo, lado congruentes, triângulos congruentes. Agora nós vamos para o terceiro caso. Terceiro caso, vamos de azul. No terceiro caso está dito assim, ó. Ângulo, lado, ângulo. Tem que ser na ordem. Vamos escolher um ângulo para começar. Vamos começar nesse aqui, ó. Faz de conta que esse ângulo nesse triângulo, tem um risquinho aqui, é chamado de A. Ele é congruente com esse aqui. Perfeito, você tem 2 triângulos que tem um ângulo congruente. O que isso quer dizer? Nada. Por enquanto, nada. Aí você vem e observa que o ângulo, beleza. O lado também, ó, ângulo, lado. Vou vir para cá, ó. Ângulo, lado, que esse lado aqui, que nós vamos chamar de Bzinho, ele é congruente a esse lado aqui, Bzinho. Então agora você já tem a garantia de ângulo, lado. Poxa, para finalizar então, e você ter a certeza que todos os elementos desse triângulo são congruentes, ou seja, eles são congruentes, basta você verificar esse último item aqui, ó. Se esse ângulo for igual a esse ângulo, então os triângulos são congruentes, porque daí você viu ângulo, lado, ângulo. Ângulo, lado, ângulo. Então vamos supor que esse ângulo aqui é o Czinho aqui, com o chapéuzinho, e aqui com o Czinho com o chapéuzinho. Perfeito! Você verificou 3 itens, os 3 itens são correspondentes, são congruentes, então você tem a garantia que os 2 triângulos são congruentes e todos os outros elementos são iguais de um triângulo para o outro. Então, esse aqui é o ângulo C, aqui vai ser o ângulo B, nesse, ó, porque é o oposto aqui, né? Aqui B também, porque é o oposto. Perfeito. Se aqui é o A, aqui é o lado A. Se aqui é o C, lá é o lado C. Beleza. Aqui, B, A, C, C. Beleza, pessoal? E existem vários exercícios em matemática e em física que você precisa descobrir se 2 triângulos são congruentes ou semelhantes. Nós estamos estudando o caso de congruência, depois nós vamos ver a semelhança. Se os triângulos forem congruentes, aí você consegue resolver os exercícios, perfeito? Vamos ver mais um caso. Quarto caso, agora nós temos o seguinte, ó, lado, ângulo, ângulo oposto. Como é que seria isso? Vamos pegar aqui, ó, vamos começar pelo lado. Faz de conta que você escolheu esse lado aqui, certo? Ó, você escolheu esse lado. Aí você verificou que esse lado mede C unidades. Você veio no outro triângulo e descobriu que esse lado mede C unidades. Ah, o lado dos 2 triângulos são correspondentes, são congruentes. Perfeito. Aí você avança, você vem agora para o ângulo. Lado, aí você percebe que esse ângulo aqui, ó, vamos supor que esse ângulo aqui, ele é congruente a esse ângulo aqui. Tá? Congruente. Então você tem lado e ângulo. Vamos chamar esse ângulo aqui de B maiúsculo com chapéuzinho. B maiúsculo com chapéuzinho. Veja que por enquanto você tem lado e ângulo, lado e ângulo, lado e ângulo. Se você tiver só o lado e o ângulo, tá garantido que os triângulos são congruentes? Não. Você precisa ter o outro elemento. Só que o outro elemento é o ângulo oposto. O que seria esse ângulo oposto? Veja que esse lado faz ângulo aqui com esse lado aqui, ó, tá vendo?
Só que esse ângulo ele é adjacente a esse lado, porque ele toca. O ângulo oposto é o ângulo que não toca no lado. Então o ângulo oposto seria esse aqui, ó. Lado, ângulo, ângulo oposto ao lado. Então aqui o ângulo C, se for igual aqui também, ó, ângulo C, e aí você tem a certeza que esses triângulos são congruentes pelo caso lado, ângulo, ângulo oposto. Aí você pode completar. Se aqui é o ângulo B, o lado oposto é Bzinho. Ângulo B, lado oposto, Bzinho. Se aqui é o ângulo C, C, né? Czinho aqui, né? Vamos colocar aqui assim. Então sobrou aqui, vou colocar assim, ângulo A, lado oposto A. Ângulo A, lado oposto A. Pessoal, veja o seguinte, é fato que você vai ter que resolver vários exercícios na sua vida acadêmica de matemática e física que possam envolver congruência de triângulos. E aí, para você não ter que conferir os 6 itens, nós vimos o primeiro caso, lado, 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 que tem 3 itens. Verificou os 3 itens, a congruência está garantida. Segundo caso, lado, ângulo, lado. Terceiro caso, ângulo, lado, ângulo. Quarto caso, lado, ângulo, ângulo oposto. Então aqui nós temos 4 casos de congruência de triângulo que facilita a sua vida. Facilita em que sentido? Você não precisa verificar os 6 itens. Ah, mas tem algum outro caso que eu possa verificar que não está aqui? Bem, vamos ver se existe. Pessoal, observe esse caso de congruência especial que envolve aqui triângulos retângulos. Imagine que você tem 2 triângulos retângulos. Tem um aqui, tem outro ali. Perfeito. Aí a pessoa te pergunta, esses triângulos são congruentes? Falando um linguajar mais simples esses triângulos são iguais? Tem as mesmas medidas, os mesmos ângulos e tudo? Se você tem a garantia que o triângulo é retângulo, então se você observar a seguinte situação, se a hipotenusa de um for igual à hipotenusa do outro, tá? E se um cateto, um só, você tem hipotenusa e igual a hipotenusa. Se você tiver cateto igual a cateto, vamos supor esse cateto aqui, ó. Vamos supor que esse cateto é B, aqui também é B. Então, se você tiver essa situação, 2 triângulos retângulos que possuem a mesma hipotenusa e o mesmo cateto, então eles são congruentes. Essa aqui é um caso de congruência especial que só vale para triângulo retângulo, mas também pode ser bem usado. Beleza? Pessoal, finalizamos então aqui a nossa aula sobre congruência de triângulos e nós não resolvemos exercícios, isso aqui é só a teoria. Então, nós estamos no estudo dos triângulos, essa aqui já é a 4ª ou 3ª aula sobre estudos dos triângulos e ainda tem muita coisa para ver sobre triângulo. E é claro que depois eu vou resolver vários exercícios para facilitar a sua vida na hora da prova ou de um concurso, do vestibular, coisa assim. Agora é hora de eu te fazer um pedido. Se você estiver gostando dessas aulas, não esqueça de deixar um joinha e se inscrever no canal. Ah, e ativar o sininho também para ir recebendo as informações. Perfeito? Se tiver um amigo, compartilhe com ele também. Seja bonzinho. E se quiser deixar um comentário fazendo elogio ou crítica, vai ser muito bem recebido. Um abraço, bons estudos e até mais. Fui!